Um outro dado que eu também muitas vezes ouço falar de maneira desavisada, mas também com má fé, é da inflação. Esses dias ainda eu ouvia falar, não, mas a inflação está fora de controle, o país perdeu a mão da inflação e agora está tudo terrível. E quando nós vamos puxar também novamente as informações, os números com relação à inflação no Brasil, a inflação média mostra que no governo Fernando Henrique foi de 9,71% ao ano, inflação média. A de Lula, no governo Lula, os dois governos também 6,43% e no governo Dilma 6,14%. Então é a menor média de inflação desde o Plano Real, né? Nós tínhamos uma inflação galopante no Brasil até 94, com o Plano Real, essa inflação ela foi controlada, ela veio para níveis minimamente aceitáveis, chegamos num patamar globalmente aceito, isso deve-se ao Plano Real, instituído no governo Itamar, quando o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique, e eu também não deixo de fazer críticas à forma como foi conduzido o Plano Real. O Plano Real, embora tenha como grande resultado o controle da inflação e a estabilização monetária, ela não trouxe, no primeiro momento, a estabilização financeira do país, né, levou o endividamento público do Brasil, que demorou durante 100 anos para chegar em 20% do PIB, né, a dívida do setor público brasileiro, foi para 60% em 8 anos de governo Fernando Henrique. Então, ela saiu de 20% do PIB para 60% do PIB, e hoje, 8 anos de Lula, depois do governo Dilma, ela encontra-se na faixa de 35% do Produto Interno Bruto. Então, foi reduzida, o endividamento público brasileiro foi reduzido nesse período, bem como a inflação encontra-se nos melhores patamares do plano real. E outra crítica que eu faria com relação ao Plano Real foi a ciranda financeira em que o Brasil foi colocado a custas da estabilidade monetária. Todos sabem a forma como foi feita a abertura comercial no Brasil, as taxas de juros que foram praticadas naquele governo, sob pretexto, né, de controle inflacionário, né. Todos aqui somos favoráveis ao controle da inflação. A manutenção da inflação em patamares baixos beneficia, sim, os trabalhadores, os mais pobres, mas o custo que teve a implantação do Plano Real foi alto também do ponto de vista social. Uma das maiores taxas de desemprego da história da humanidade em períodos de paz foi causado aqui no Brasil por conta da forma como foi implementado o Plano Real, da abertura comercial desmedida que foi feita e da abertura financeira para o mercado internacional, como foi feita a taxa de juros. Quem se lembra bem, naqueles anos 90, chegaram a bater 45% ao ano a taxa Selic. Dessa forma, eu quero mostrar que a inflação no país segue patamares baixos, né? E eu compreendo quando as pessoas falam que muitas vezes a sensação é de que a inflação está mais alta. O setor de serviços tem inflação de 9% ao ano, é acima da taxa média de inflação de 6,14%, muito em função de uma coisa positiva que acontece no Brasil também, desde 2011, vem continuando de maneira consistente no governo Dilma, que é o crescimento da renda do trabalhador. A renda do trabalhador cresce 3% acima da inflação anualmente desde 2011. Isso dá mais poder de compra para o trabalhador, para o assalariado, fazer as suas compras, utilizar os serviços, né? Então, nós temos visto um aumento no preço, por exemplo, para comer fora de casa, para ir no restaurante, para ir no salão de beleza, para fazer a escola de idiomas. Essas são coisas que antigamente eram supérfluas, e hoje nós vemos trabalhadores podendo fazer isso, ter acesso a esses serviços e que pressionam o preço dos produtos e dos serviços ali oferecidos. Então, dá aquela sensação, não, a inflação não é de 6%. De fato, no setor de serviços ele é 9%, em outros setores ele é mais baixo, mas porque há uma pressão de demanda. É uma inflação de demanda na medida em que o trabalhador ele tem mais dinheiro no bolso, a renda está crescendo acima da inflação, né? Se basearmos nos dados do Diese, por exemplo, de 2012, veremos que 95% das categorias tiveram aumento salarial acima da inflação. Isso é um ganho para o país, né? E eu prefiro muitas vezes que se faça a opção pelo bem-estar do trabalhador, o bem-estar das pessoas do nosso país, as mais pobres, todos aqueles que querem ter acesso aos serviços, em detrimento de alguns números macroeconômicos para mostrar para investidores internacionais, né? Não perdemos a inflação continua controlada, continua com os menores níveis e conseguimos estabelecer a valorização da renda e o bem-estar
para a população aqui no país. Então, considero que esses dados com relação à inflação também fazem parte de uma certa histeria e de um calendário eleitoral que alguns querem trazer ao nosso país.